Uma boa tarde para todos vocês nesta quinta-feira, PUC TV Esportes no ar, e hoje vamos falar muito sobre a situação do Goiás. E que fase, depois de deixar escapulir o título goiano, foi eliminado ontem pelo Botafogo da Paraíba na Copa do Brasil. Vamos saber como o Vila está. Amanhã ele estreia na Série B e tem novidades no meio de campo lá no Atlético. Uma boa tarde, André, tudo bem? Boa tarde, Luciana, tudo bem? Um abraço para você ligado no Brasil Esportes. E no PUC TV Esportes, melhor dizendo. Olha só, quem diria, hein, Luciana? Vai começar o Campeonato Brasileiro e nós estamos mais preocupados com o Goiás. Situação crítica. Lembrando, gente, que o Goiás, vocês se lembram, no ano passado o Goiás esteve até na semifinal da Copa do Brasil. Então tem que dar um jeito, né? Vamos descobrir quais são esses problemas. Mas vamos falar primeiro de Vila, porque ontem o Rony e o Tim deram as últimas dicas antes da estreia do time colorado. Começar bem um campeonato é essencial para os jogadores se sentirem mais motivados. E receber dicas de dois ex-jogadores que são considerados uma das maiores revelações do time do Vila, nem se fala, são para poucos. E foi o que o gerente de futebol Tim e o diretor de futebol Rony fizeram esta manhã. Roubou o elenco um tempo do técnico Sidney Moraes para repassar as últimas dicas antes de estrearem. A gente acha interessante você conversar para lembrar de todos os detalhes que fazem parte na Série B, para você deixar os jogadores bastante confiantes, para a gente falar da dificuldade que é, de tudo que a gente tem feito aí, para a gente, acima de tudo, na sexta-feira estrear bem, que eu acho que é muito importante para uma Série B, você estrear bem. E não faz diferença, né? O primeiro jogo, como o último, tem a mesma importância no campeonato de pontos corridos igual ao da Série B. Então, qualquer ponto que a gente deixa de vencer, de ganhar, principalmente dentro de casa, pode fazer falta lá na frente. Além dos dois, Sidney Moraes também fez o seu discurso, que não durou muito, já que o zagueirão Álvaro mudou o clima da conversa. Todo mundo sempre lembra uma coisa ou outra que é importante. E os atletas também falaram, então acho que é importante a gente não deixar passar nada, ainda mais no início de um campeonato muito importante para nós. Às vezes é um campeonato que está sendo maior desconfiança para muita gente aí fora, por própria parte de torcida, de vocês, da imprensa, mas para nós não, a gente tem muita confiança no grupo que foi montado e bastante esperançoso já para nessa estrear bem. E depois de tantas apresentações, enfim o elenco foi fechado, pelo menos para começar a Série B. O time conta com 28 jogadores. Demorou, foi difícil, mas Rony conseguiu. E de acordo com ele, ser jogador é mamata em relação à função de diretor de futebol. Lá é só fazer o que o professor manda e aqui a gente tem que resolver muitas situações difíceis no dia a dia, que a gente tem que tomar decisões e é mais complicado. Mas a adrenalina da estreia continua a mesma, a vontade chega rápido e tomara que tudo aconteça dentro do que a gente está esperando. Tá gostando dessa nova função? É uma função que me agrada, né, devido da importância, né, da posição. Tim não tinha autonomia em sua última passagem nos bastidores do clube. Agora tudo ficou mais fácil porque a história mudou. O respaldo que a gente está tendo da diretoria, das pessoas que estão acima da gente, vamos dizer assim, é muito grande. Então eles realmente estão confiando bastante em nós e a gente espera fazer um time forte, um time bastante competitivo, que honre acima de tudo a camisa do Vila Nova e que, como eu te falei, que traga o torcedor do Vila de volta para junto da gente, porque o torcedor sabe que ele é muito importante, né? E a gente conta já nessa sexta-feira com eles. É isso aí, amanhã a grande estreia do Vila Nova na Série B, pelo menos o elenco está fechado, a gente pode perceber que são peças novas e boas, né? Já que a maioria dos jogadores que chegaram estavam em atividade, estavam jogando Campeonato Paulista e outros campeonatos. Você está confiante? O Tim e o Rony estão. Eu tô confiante sim, viu, Luciana? Porque contrataram jogadores que estavam em atividade, estavam em outros times até há pouco tempo. Dá a impressão, pelo que a gente está acompanhando dos treinamentos, que são jogadores de um bom vigor físico, ou seja, o Vila vai ser um time forte, vai ser um time de pegada, vai ser um time que vai marcar muito, muito. Então, eu estava até conversando hoje com outras pessoas no treinamento, conversei, por exemplo, com o Luiz Dário. Falei, Luiz Dário, o que você está achando? O Luiz Dário é muito sincero. Quando ele está sentindo que a barca está afundando, ele fala mesmo, falou, André, eu estou gostando desse time, gostei do Gilmar, pega muito bem, gostei do Léo Rodrigues,
gostei do atacante, gostei do Toscano, então a expectativa é muito positiva. Agora, o que não está sendo positivo é a situação do Goiás, que ontem foi eliminado pelo Botafogo da Paraíba, gente, em pleno Serra Dourada. O Botafogo da Paraíba venceu o jogo de ida por 2-0 e ontem o Goiás não conseguiu fazer sequer um gol. E aí, o sinal de alerta foi ligado, né? Perdeu o título goiano para o Atlético. Ontem a gente não viu reação do Goiás após perder esse título goiano. Jogadores não estão fazendo o que a gente via, né, há um bom tempo. Carlos Alberto entra e só atrapalha o time. Ricardo Drubs, que deve ter ficado preocupado, né? O Léo Bonatini não tá jogando, o João Paulo muito menos. E o Richelli foi um dos poucos que conseguiu, assim, mostrar um pouco de ânimo na partida. Mas os chutes realmente eram bem longe do gol. E aí, André, qual que vai ser a situação do Goiás daqui pra frente? A torcida, né, gritou a diretoria, pedindo o jogador. E como é que vai ser daqui pra frente no Goiás? Olha, é uma surpresa a gente ver essa situação do Goiás, se a gente for comparar a situação do final do ano passado. Se fosse perguntar pra gente, André, Luciana, qual time vocês se preocupam mais pro Campeonato Brasileiro? Com Vila Nova, com Atlético, com Goiás? Com certeza... a gente nem colocava a opção Goiás. Nem colocava a opção Goiás. A gente preocuparia mais com o Vila Nova e com o Atlético. Então hoje, o time que a gente tem mais preocupação é com o Goiás. Caiu muito. Vinha numa crescente, com o trabalho do Claudinei, e depois nos jogos em que precisava mostrar serviço, que eram nos jogos da Copa do Brasil contra o Botafogo, e na decisão do Campeonato Goiano contra o Atlético, o time fraquejou. Parece que não tem alternativa de jogada, é um time que não chuta para gol, é um time que tem uma série de problemas, não tem um meio ofensivo. Lá tem João Paulo, tem Ramon, tem Carlos Alberto, e nenhum dá conta de jogar. O Carlos Alberto entrou ontem, deu um carrinho, empurrou o jogador, tomou um cartão amarelo. Deu piti, pegou a bola, assim. Xingou o próprio jogador do time, e depois dá um carrinho e é expulso. E ele está sendo pago para isso. Como é que pode? Então, na linguagem do futebol, ele está roubando do Goiás. Eu acho que o Goiás tem que começar a pensar em uma reformulação. Brincadeira, olha. É lógico que às vezes é positivo um jogador chegar e colocar ordem na casa, provocar o adversário, virar o xerife. Mas fazer do jeito que ele fez, é isso aí. Foi uma responsabilidade. Tem seguido o Brasil Esportes.